Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica dessa maravilhosa série que iniciamos na Carta aos Hebreus, que é, na minha opinião, a cereja do bolo entre as cartas ou epístolas gerais. Na verdade, Hebreus é um sermão. É um sermão. Você pega aí os comentários dessa maravilhosa carta, os eruditos dividem essa maravilhosa carta, entre aspas, né, em 8 pontos, aonde ele prova, e eu falei isso praticamente em todas as exposições, que Cristo é superior, que a nova aliança é superior. Cristo é superior à lei, a Moisés, a Arão, a Josué, tá? E por aí vai. Inclusive, esse termo superior aparece 13 vezes na carta, porque ele está argumentando, falando para os destinatários da carta, que eram judeus, não voltarem, não retrocederem para o judaísmo. O judaísmo é a sombra, o cristianismo é a realidade. E a lei, os profetas, Moisés, tudo aquilo apontava para o Messias. Aquilo era um protótipo, era um arquétipo. Cristo é a realidade. E nós estamos expondo o capítulo 7. A última exposição foi dos versículos de 1 a 3 do capítulo 7, aonde nós falamos sobre Melquisedeque e Cristo. Melquisedeque é um tipo de Cristo, apontava para Cristo. E o seu sacerdócio veio antes, tá, do sacerdócio araônico, sacerdócio levítico. E quem constituiu Melquisedeque como rei e sacerdote foi o próprio Deus. E ele é o único no Antigo Testamento que aparece como sacerdote e rei, apontando para Cristo, apontando para o duplo ofício de Cristo, o seu sacerdócio e o seu reinado. Nós aprendemos isso, tá? Então, se você não assistiu à última exposição, assista. E agora, nós iremos fazer a exposição dos versículos 4 a 10 e falando da seguinte temática: o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico. O sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico. Não tem comparação. É isso que o escritor aqui no capítulo 7 ele está falando. E Simon Kistemaker, ele comentando essa passagem, no seu comentário da carta aos Hebreus, ele vai dizer que tudo que o escritor falou antes do sacerdócio de Melquisedeque era apenas uma introdução. E aqui, de fato, ele vai trabalhar e falar porque Cristo, ou seu sacerdócio, é superior e porque essa ordem é superior à ordem araônica. Ele já havia falado, já havia introduzido esse assunto, a ordem, ou melhor, o sacerdócio de Melquisedeque, lá no capítulo 2, versículo 17. Capítulo 3, versículo 1. Capítulo 4, versículo 14 a 16. Capítulo 5, versículo 6 e o versículo 10. Tá? Ele sempre estava dando uma pincelada no sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. Mas no capítulo 7 é que ele vai trabalhar de fato. Então, depois de ele apresentar a pessoa de Melquisedeque, ele agora, tá? E nós falamos na última exposição, os versículos de 1 a 3, sobre 5 características de Melquisedeque. 5 características da pessoa de Melquisedeque que aponta para Cristo. Tá? Se você quer saber dessas 5 características, assista à última exposição. E agora, os versículos 4 a 10, nós iremos dividir, queridos, essa exposição aqui, tá? Em 3 subdivisões. A primeira subdivisão está nos versículos 4 e 5, que é Melquisedeque é grande porque recebeu dízimo de Abraão, o pai da nação de Israel.
A segunda coisa, ou a segunda subdivisão, está nos versículos 6 a 8, aonde Melquisedeque é maior do que Abraão, porque recebeu dízimos dele e o abençoou. E a terceira coisa, a terceira divisão, é os versículos 9 a 10, aonde Melquisedeque é superior a Levi. É superior a Levi. Então vamos aqui para a primeira subdivisão, versículos 4, versículos 4 e 5, tá? E nós também podemos dar um tema a essa sessão sobre a superioridade do sacerdócio de Melquisedeque em relação ao sacerdócio levítico. É isso que ele quer provar. E se Jesus é da ordem de Melquisedeque, essa ordem superior, que veio antes da ordem levítica, ele tem prerrogativas divinas e o próprio Pai nomeou ele como sacerdócio, assim como Deus, o Deus Altíssimo, nomeou Melquisedeque para tal função. Então, os versículos 4 a 5 diz assim: depois do versículo 3, ele falar que Melquisedeque não tinha pai, não tinha mãe, nem genealogia, e eu expliquei lá na última exposição que ele tinha pai, ele tinha mãe, só que nós não temos os registros. A Bíblia não fala do seu pai, não fala da sua mãe, não fala da sua genealogia, tá? Ele não teve princípio de dias, porque você não tem os documentos do seu nascimento, nem os documentos da sua morte, a certidão de óbito de Melquisedeque você não tem. E nesse sentido, ele foi feito semelhante ao Filho de Deus e permanece sacerdote para sempre. Ele aplica a pessoa de Cristo. E agora, os versículos 4 a 5, os versículos 4 e 5, ele vai mostrar que Melquisedeque é grande, porque recebeu o dízimo de Abraão, o pai da nação de Israel. Então, Melquisedeque é maior que Abraão. E se Melquisedeque é um tipo de Cristo, Cristo é maior que Abraão. Veja os versículos 4 e 5. Vejam como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, de acordo com a lei, de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Qual é o argumento dele aqui? Quem é maior, Melquisedeque ou Abraão? Melquisedeque. Por que Melquisedeque é maior? Porque foi Melquisedeque que abençoou Abraão. Não foi Abraão que abençoou Melquisedeque. Abraão, o herdeiro das promessas. Abraão, o pai da nação judaica. Ele recebe de Melquisedeque a bênção. E ele entregou os dízimos. Nós explicamos lá na primeira exposição que Abraão, naquela guerra, que ele vence a guerra e traz os despojos, ele pegou a 10ª parte dos despojos e o dízimo veio antes da lei, antes da instituição, antes dos 10 mandamentos, antes de existir a tribo de Levi, os sacerdotes, os levitas, o sumo sacerdote, já existia o dízimo. Tá? Já existia o dízimo. E aqui, tá, fica provado que Melquisedeque recebeu o dízimo. Melquisedeque não retaliou, Melquisedeque não fez vistas grossas, dizendo, olha, não quero dízimo, não preciso. Ele recebeu, ele não reclamou, porque Abraão reconheceu a sua grandeza. E se Abraão reconheceu a sua grandeza, tá, esse argumento é válido, porque é dessa ordem que vem Cristo. Porque Melquisedeque, o seu sacerdócio, aponta para Cristo. O seu reinado aponta para o reinado de Cristo. Inclusive o seu nome, que significa rei de justiça, e a cidade na qual ele governava, Salém, que é a habitação da paz, a cidade da paz, aponta também para Cristo, o rei de justiça e o rei da paz. E a sua dupla função, sacerdote e rei, também aponta para Cristo. Então, todos os elementos aqui mostram a grandeza de Melquisedeque. E Abraão, sabendo disso, o que Abraão faz? Dá o dízimo para ele. Tá? Se o sacerdote, filho de Levi, por meio de mandamento, eles recebem dízimo de seus irmãos, Melquisedeque recebeu dízimos de Abraão, o pai da nação de Israel, de quem os levitas procederam. Logo,
Logo, se as 12 tribos ali estavam representadas pelo seu pai Abraão, e as 12 tribos não existiam ainda, viriam tempos depois com Jacó, tá? Com Jacó. Então, Melquisedeque ali e Abraão, tá? Em Abraão, Levi estava em Abraão. Levi estava nos ombros de Abraão. Então, automaticamente, Levi, ele vai falar aqui, pagou dízimo a Melquisedeque. Então, o próprio sacerdócio levítico, que não existia ainda, a ordem araônica, que não existia ainda, pagou dízimo em Abraão. Esse é o argumento do escritor. E se a ordem de Melquisedeque é maior, e isso prova porque a ordem de Melquisedeque é maior. Porque em Abraão, as tribos pagaram dízimo. Em Abraão, Levi pagou o dízimo. Então, a própria tribo de Levi reconheceu, esse é o argumento do escritor, que Melquisedeque era maior. E Melquisedeque abençoou Abraão. E quando abençoou Abraão, isso prova que ele era maior que ele. Então, Cristo, que veio dessa descendência, desse sacerdócio, porque o sacerdócio de Melquisedeque aponta para o sacerdócio de Cristo, mostra a grandeza dele, que ele é superior de que Abraão, ele é superior do que o sacerdócio levítico, ele é superior que Arão, ele é superior que os sacerdotes, ele é superior que os levitas. Esse é o argumento dele, tá? Esse é o argumento dele. John Wesley, comentando essa passagem, diz que os levitas são maiores que seus irmãos. Os sacerdotes são maiores que os levitas. O patriarca Abraão é maior que os sacerdotes. E Melquisedeque, um tipo de Cristo, é maior do que Abraão. Abraão reconheceu Melquisedeque como representante de Deus e, portanto, ao dar a Melquisedeque o dízimo, ele deu o dízimo a Deus. Fica evidente que o sacerdócio de Melquisedeque não é apenas anterior ao sacerdócio levítico, mas também superior a ele, porque a tribo de Levi estava nos ombros de Abraão. Então, ali é como se fosse Levi em Abraão pagando dízimo a Melquisedeque. Então, a própria tribo de Levi, que não existia ainda, viria a existir, estava reconhecendo a grandeza de Melquisedeque. Que argumento fantástico do escritor. Fantástico. O camarada era um erudito, era um tremendo teólogo. Tá? Esse é o argumento dele. Tá? Esse era o argumento dele. Então, os versículos 4 e 5 aqui que nós lemos, tá? Melquisedeque é grande porque recebeu o dízimo de Abraão, o pai da nação de Israel. Logo, Melquisedeque é maior que Abraão. E se Cristo, tá? Ou se ele, o seu sacerdócio, apontava para o sacerdócio de Cristo, logo, Cristo é maior que Levi e maior que Abraão. Por isso que o sacerdócio de Cristo é semelhante ao sacerdócio de Melquisedeque, porque ele é superior. A segunda coisa está nos versículos 6 a 8, que mostra Melquisedeque como maior do que Abraão, porque recebeu o dízimo dele e o abençoou. Olha os versículos 6 a 8, que diz assim: Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi, Melquisedeque, recebeu dízimos de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. Aquele que havia recebido as promessas, Abraão, é abençoado por Melquisedeque. Logo, Melquisedeque é maior que Abraão. Esse é o argumento. Versículo 7. Evidentemente, não há dúvidas de que o inferior, nesse caso Abraão, é abençoado pelo superior, Melquisedeque. Aliás, aqui os que recebem dízimos são homens mortais, da tribo de Levi. Porém, ali, naquele episódio, entre Abraão e Melquisedeque, o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive. Por que ele fala isso? Ele está apontando para o versículo 3. Porque Melquisedeque é um tipo de Cristo. E como você não tem os documentos do seu nascimento e da sua morte, tá? Ele continua vivendo. Porque o seu sacerdócio é eterno, infalível e imutável, linkando, apontando para o sacerdócio de Cristo, que também é eterno,
infalível e imutável. Esse é o argumento do escritor. Então, os versículos 6 a 8 é autoexplicativo. Melquisedeque é maior que Abraão, porque ele recebeu o dízimo de Abraão. Abraão deu, porque reconheceu a sua grandeza, e ele abençoou Abraão. Então, Abraão ali, ele é inferior. O herdeiro das promessas, ele reconhece a grandeza, ele reconhece a superioridade, ele reconhece a destreza, a singularidade desse homem sacerdote, o sacerdote do Deus Altíssimo, tá? Que era o rei de justiça, justo, reto, correto, tá? E o seu sacerdócio e o seu reinado aponta, fala, mostra, é claro, coeso, objetivo e evidente que o seu sacerdócio era superior, porque o próprio Abraão reconheceu isso. O herdeiro das promessas é abençoado. Então o inferior ali é Abraão e o superior é Melquisedeque, pois o mesmo o abençoou. Esse é o argumento. Esse é o argumento. É a segunda coisa. Melquisedeque é maior do que Abraão, porque recebeu dízimos dele e o abençoou, conforme eu expliquei aqui, os versículos 6 a 8. E a terceira coisa, e a terceira subdivisão, está nos versículos 9 e 10. Tá? Que Melquisedeque é superior a Levi, é superior ao sacerdócio levítico, à ordem levítica. Tá? Olha só os versículos 9 a 10. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, aqui a tribo de Levi, tá? Os levitas, né? Da onde vieram os sacerdotes, pagou-os na pessoa de Abraão, porque Levi, por assim dizer, já estava no corpo de seu pai Abraão, quando Melquisedeque foi ao encontro deste. O argumento aqui é simples de se entender. As tribos não existiam, tá? As tribos não existiam. As tribos vieram existir com Jacó, de Jacó os 12 filhos, dos 12 filhos, as 12 tribos, das 12 tribos, a nação de Israel. Então, quando Abraão ele está pagando dízimo a Melquisedeque, as tribos estavam ali representadas mesmo antes de existir, pois Abraão é o pai delas. E junto com os filhos de Jacó ali, estava Levi. Então, Levi pagou dízimo na pessoa de Abraão. Então, o próprio Levi, a própria descendência levítica, o próprio sacerdócio levítico estava ali em Abraão, reconhecendo a grandeza de Melquisedeque. E se o sacerdócio de Melquisedeque aponta para o sacerdócio de Cristo, qual é o argumento do escritor? Que o sacerdócio de Melquisedeque, ou o sacerdócio de Cristo, é superior a Levi, é superior a Arão, é superior aos sacerdotes da antiga aliança. Que argumento fantástico! É por isso que ele fala no versículo 9. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, reconhecendo a grandeza de Melquisedeque. Porque Levi, por assim dizer, já estava no corpo de seu pai Abraão, quando Melquisedeque foi ao encontro dele. Então, a tribo de Levi, ali representada em Abraão, reconheceu a grandeza do sacerdócio de Melquisedeque. Quando Abraão pagou dízimo a Melquisedeque, Levi ainda não existia, pois seria seu bisneto. Mas porque Levi é descendente de Abraão, em Abraão ele também pagou dízimos a Melquisedeque. Logo, Melquisedeque é maior que Levi, o pai da tribo dos levitas e sacerdotes. Levi pagou dízimos a Melquisedeque como um maior e mais alto sacerdote que ele mesmo. Olha só, corroborando esse pensamento, o Warren Wiersbe escreve: quando seu pai Abraão reconheceu a grandeza de Melquisedeque, a tribo de Levi também foi incluída. O povo de Israel acreditava firmemente em uma solidariedade racial. O pagamento dos dízimos envolveu não apenas o patriarca, mas também as gerações não nascidas de seus descendentes.
Que maravilha! É por isso que o sacerdócio de Cristo é superior. E esse argumento é fantástico. E só aqui nós temos esse argumento, em todo o Novo Testamento. Por isso que a carta aos Hebreus é maravilhosa, é grandiosa. Os grandes eruditos que já comentaram, pregaram nessa carta, eles falam que Hebreus é o quinto evangelho. Eles chamam Hebreus de o quinto evangelho. Porque enquanto Marcos, Lucas, Mateus e João falam do ministério terreno de Jesus, a carta aos Hebreus fala do seu ministério celestial. Fala do seu ministério como sumo sacerdote eterno, segundo essa ordem de Melquisedeque. E é por isso que ele é superior. Por isso que Jesus é sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, que é uma ordem infalível, uma ordem imutável, uma ordem que nunca mais terá fim. E depois aqui, nos próximos versículos, ele vai citar o Salmo 110, verso 4, para provar que o próprio Deus já tinha falado que um dia iria trocar, que o sacerdócio levítico era provisório, tinha prazo de validade, tinha tempo para acabar, como acabou. Por isso que a nova aliança é superior. Por isso que o sacerdócio de Cristo é superior. Então, retornar à lei, retornar ao judaísmo, retornar às sombras, era se apostatar. Hoje você vê várias igrejas aí tocando chofar na igreja, usando tilit, né? Usando quepá, usando arca da aliança, igrejas que têm levitas, sumo sacerdote, para com isso, gente. Isso acabou, isso foi abolido. Tudo isso era sombra. Tudo isso apontava para uma realidade. E a realidade é Cristo Jesus. Acabou. Então, igreja querendo se judaizar. Isso aí é a judaização do cristianismo. É errado. E é sobre isso que a carta está falando. Hoje você tem várias igrejas voltando à lei, voltando a Moisés, voltando às tábuas de pedra, voltando à escuridão, voltando às sombras, sendo que Cristo é a realidade que o Antigo Testamento falava e apontava. E se vocês gostaram de mais uma exposição bíblica, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas exposições.